E a edição de hoje começa com as informações sobre o acordo entre Estados Unidos e Irã. Os dois países finalizaram o chamado Memorando de Entendimento. Donald Trump disse que o documento já foi assinado de forma digital e uma cerimônia de formalização está marcada para acontecer na sexta-feira, na Suíça. Segundo o presidente norte-americano, o Estreito de Hormuz foi parcialmente reaberto e deve voltar a funcionar totalmente até o fim da semana. A passagem é uma das rotas mais importantes do petróleo no mundo. Vamos então a Washington falar com a correspondente Patrícia Vasconcelos. Boa noite, Patrícia. A grande dúvida agora é o conteúdo desse acordo. Quando ele deve ser divulgado? Boa noite, Celso. Boa noite, Marina. Deve ser divulgado depois da assinatura, desse memorando que está marcado. Essa assinatura está marcada para acontecer nesta sexta-feira, agora, no fim desta semana. Mas hoje pela manhã, autoridades aqui da Casa Branca conversaram com os jornalistas por telefone, Celso, e já deram uma ideia do conteúdo desse memorando. E eles falaram o seguinte nessa ligação, que por parte dos Estados Unidos, o governo norte-americano define que qualquer retirada de sanção econômica que pesa contra autoridades do Irã e empresas, isso claramente tem que estar condicionado ao fato do Irã não apoiar nunca mais qualquer grupo considerado terrorista por esse país e também não enriquecer urânio e não reativar o programa nuclear. Como eu disse, a assinatura está planejada ou prestes a acontecer nesta sexta-feira agora. O acordo, o memorando, Celso, também fala na reabertura total do Estreito de Hormuz, algo muito controverso, uma vez que a Guarda Revolucionária do Irã afirma que essa assinatura precisa estar condicionada a Israel não bombardear mais o Líbano, algo que os israelenses, pelo menos Benjamin Netanyahu e outras autoridades que se pronunciaram hoje, afirmam que não vai acontecer. O vice-presidente J.D. Vance falou sobre o assunto, foi muito positivo, disse que é um grande passo a ser dado e o clima nos bastidores deste lado, pelo lado norte-americano, é que foi um sucesso. Mas quando ouvimos o outro lado, o lado iraniano, parece que há muitas vírgulas ainda, principalmente no que se refere à posição de Israel, e ao enfrentamento que existe já aumentado há bastante tempo contra o Hezbollah. Patrícia, e como é que o anúncio desse acordo repercutiu aí dentro dos Estados Unidos? Isso porque Trump já tinha sido criticado por companheiros de partido descontentes com a falta de conquistas nessa guerra, Sim. Bom, os democratas, partido que faz oposição ao presidente norte-americano, eles veem isso com reticências, com dúvidas. Os republicanos mais ligados ao presidente Donald Trump comemoraram em relação às próprias autoridades que conversaram com os jornalistas, Marina, nessa segunda-feira pela manhã, foram muito questionados justamente sobre isso, sobre a expectativa de duração entre tanto vai e vem, Na semana passada, se a gente lembrar, Marina e Celso, a gente há menos de 8 dias estava noticiando aqui o ok, o sinal verde da Casa Branca, do presidente norte-americano, para bombardear, segundo ele, com força total, o Irã em vários pontos. Agora a gente abre uma nova semana falando que tem uma data para um acordo ser assinado. Então, são opiniões divididas. Obviamente que a base de aliados do presidente norte-americano coincide no discurso, de que é algo positivo, de que isso vai acontecer, de que está certo, especialmente em relação à reabertura do Estreito de Hormuz, mas muitos vêm com reticências, muitos líderes internacionais também, A chefe da Comissão Europeia falou com muita reticência hoje, inclusive sobre a retirada das sanções que pesam sobre os ativos iranianos. Ela disse que por parte, da União Europeia, isso só vai ser possível acontecer quando eles tiverem a certeza que a realidade em solo, lá no Oriente Médio, realmente for algo diferente, o que não vemos hoje. Olha, Patrícia, esse acordo entre Estados Unidos e Irã pode colocar Trump e Netanyahu em rota de colisão.
Netanyahu afirma que Israel não está livre de ameaças, apesar do acordo. Exato. Como a gente pontuou aqui no começo, né? Pelo lado do Irã, eles afirmam que vão assinar o acordo, mas que Israel precisa parar de bombardear o sul do Líbano. Benjamin Netanyahu hoje já indicou, né, que isso não vai acontecer. Na verdade, a reação em Israel aos céus tem sido negativa e também desconfiada, né? O ministro da Defesa de Israel, ele foi ainda mais explícito do que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao dizer, o Israel Katz, ao dizer que o seu país não vai parar de bombardear o sul do Líbano, afirmando que essa é uma condição essencial para a defesa do país, que eles precisam neutralizar o Hezbollah e que isso não vai acontecer. Se o fato, né, dele ter se pronunciado assim, se isso colocará de novo Benjamin Netanyahu e Donald Trump novamente em confronto, não sabemos. O que se percebe desse lado aqui nos bastidores é um esforço, né, me parece grande, também genuíno do presidente norte-americano em tentar conversar com Benjamin Netanyahu para que ele, né, recue, não envie mísseis tão fortemente assim para o outro lado, para o Líbano, mas não é o que tem acontecendo. Então, a gente tem alguns dias até sexta-feira para até sentir, né, Celso e Marina, se os pormenores do acordo que eu rascunhei aqui para vocês, com base no que as autoridades nos disseram hoje, se isso poderá realmente, né, ser confirmado nesse memorando que tem data marcada para acontecer a assinatura na sexta-feira dessa semana. Vamos aguardar. Patrícia, obrigada pelas suas informações. Patrícia Vasconcelos, direto da Casa Branca.